Pedro Serrano. Boa noite, boa noite. Florestan, Tereza, Sara, Miola. Muito bom ter você aqui, Pedro. Boa noite. Sim, eu que tenho que te dar boa noite, Pedro Serrano. Boa noite. É que a gente tem código aqui, sabe, do sentido horário. Agora é o Miola. Bem-vindo, Pedro. Bom te ouvir novamente. Acho que todos já deram boa noite aí, a Sara também. Né? Podemos começar, né? E como já era esperado, né, Pedro? Hoje teve aí o julgamento aí, né, no STF, na primeira turma, né, que formou maioria para condenar os réus do grupo responsável pelas fake news. São 7 pessoas. Até agora são 4 votos, 3 pela condenação, e o Fux não surpreendeu, votou pela absolvição deles, acho que até pela anulação, né, do processo. Mas é gozado que, nesse momento, ele pede o Fux para mudar de turma, né? Ele quer mudar para a segunda turma, né? Ele está na... Essa é a primeira turma, ele quer ir para a segunda, porque com a saída do ministro Barroso, ele quer ir para a segunda turma, né? Queria saber de você se você concorda com o voto do ministro, o que você achou do posicionamento dele, se ele está... já era esperado isso, se você tem alguma observação a fazer, né? Porque dessa vez ele foi rápido, viu? Ele não levou 24 horas para dar o voto. Ele fez um voto bem rapidinho, acho que 2 horas. Bem, ele tem sido muito contraditório, né, nos fundamentos da própria decisão e na decisão de agora com o seu próprio, vamos dizer, desempenho no Supremo até hoje, né? Quer dizer, e ele, vamos dizer, está tendo uma atitude muito favorável aos réus nesse julgamento, mas não é a atitude que ele adota nos outros casos. Inclusive os casos criminais que ele julgou depois de ter votado no assunto Bolsonaro, nos outros casos ele volta a ser aquele juiz assim, extremamente punitivista. Tá? Então, eu sei, eu acho isso tudo uma contradição, não vejo bem isso, né? Mas cada um tem seu ponto de vista. Ele é ministro do Supremo, tem direito de votar como quiser, tem direito a se transferir de turma, a meu ver, né? Que há realmente a vaga do ministro Barroso, né? Acho que ele deixa essa mudança de turma dele, não deixa uma boa impressão para o Supremo, sabe? Eu acho que ele quer passar a impressão que ele não pode votar livremente, mas pode. É preciso ter um pouco de coragem para poder assumir o que se pensa, mas ele pode tranquilamente, né? É um sujeito que tem vitaliciedade no cargo, inamovibilidade, vencimentos irredutíveis, tem todo um conjunto de garantias constitucionais para poder, vamos dizer, votar segundo sua consciência. Segundo sua consciência é uma forma errada de falar, né? Deveria ser de votar de acordo com a Constituição e com a lei, né? Mas tudo bem. A gente fica meio assim passado, né? Porque domingo agora a gente vai estar participando, sábado, né? Agora, 50 anos da morte do Vladimir Herzog, vai ter um ato ali na Catedral da Sé, e tudo o que aconteceu no 8 de janeiro nos faz lembrar do que foi a ditadura militar, né? E a gente acha que o ministro Supremo deveria ter uma boa memória para saber do que se tratou o 8 de janeiro. Mas eu passo para a Tereza aí fazer a sua pergunta. Você acha, Pedro, que ele pode estar se encaminhando para deixar o Supremo? Porque assim, os sinais de desconforto dele na corte não vêm de hoje, né?
Ele já vem dando sinais assim e pediu agora só uma transferência, mas pode ser que ele também vai antecipar, né? Parece que está tendo uma onda ali de antecipação de aposentadoria. Pode ser, mas aí se ele fizer isso, francamente, eu vou ter a impressão que vai fazer isso por política, pelo desejo de ter algum se candidatar. Se cogitou na mídia dele ser candidato a algum cargo eletivo. Isso. E eu sinceramente, eu tenho a impressão que ele está querendo causar. Essa questão de, no meio de um processo delicado desse, difícil, ele sair da turma não é bom para ele, não é bom para ele, pode ser, mas não é bom para o Supremo, não é bom para a O instituição. processo, né? E não é bom para a imagem dele de ser um sujeito comprometido com a instituição, a meu ver. Né? Mas tudo bem, quer sair, acho que sai, né? Porque eu já ouvi uma frase aí de um dirigente partidário aí, de um partido de direita, dizendo que ele daria um belo senador. Né? Pois é, eu acho que está nessa linha, eu acho, né? Quer dizer, querendo, a impressão que dá, né? Está querendo ir para a política, porque não é assim que ele costuma votar. Não é com essa linha de argumentação, não é desse jeito, não é desse jeito que ele vota para pobre, caso de pobre. Né? Então, não sei, né? Quer dizer, é meio. Quer dizer, mas nesse caso aí, se ele sai, vai para outra turma, quem entrar no lugar dele passa a votar, a julgar o 8 de janeiro, como é que fica o que ele fez e o que o outro. O que fica para o outro que chegar? Não, os votos que ele deu são os votos que ele deu, pronto. Estão tá valendo. Agora, tem outros casos, e os casos novos que assumir vai exercer livremente, quer dizer, a sua função de ministro, amplamente, quer dizer, vai votar, vai ter validade e tal. Ou seja, os novos casos, quem assumir vai votar. Né? Então ele tem que ir até o fim do julgamento da tentativa do golpe. Não, ele não precisa. Não? Ele sai. A tentativa do golpe não é um caso só, são vários casos. É os casos que foram votados até agora, até esse núcleo 4, etc., em que ele votou. Os próximos casos vão ser votados. Aí quem tiver no lugar dele vota. Entendi. Agora, essa história de como. Miola, eu te atropelei mesmo, mas vou só concluir assim meu raciocínio. Como ele pediu para ir, tem muita gente dizendo assim, vai ser o próximo ministro. E eu estou achando que não é assim, porque quando o Theory morreu, fez-se uma troca. Alguém da outra turma pediu, se ofereceu. Você não acha que vai ser assim? Alguém da segunda turma vai dizer, então eu vou lá para a primeira no lugar dele para facilitar? Eu acho que sim. Eu acho que o ministro Gilmar, por exemplo, poderia vir, né? Isso, eu acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que é isso, e é normal, porque é um direito do ministro mais velho escolher para onde vai trabalhar, né? Quem chega novo é que tem que trabalhar onde designam ele, né? Exato. Então, né? Que é assim em qualquer lugar, né? Então, é normal. Eu acho que o ministro Gilmar seria um excelente ministro para essa turma. Sabe? Agora, Pedro, vamos aqui cogitar uma hipótese. Porque o ministro Fux, ele tem agido dessa forma que a ti te parece um pouco contraditório, mas ele tem uma ação em causas perdidas. No voto dele em relação à condenação do Bolsonaro e o bando, estava 4-0. E ele fez aquilo tudo, esgarçando as relações internas, para demarcar claramente uma posição naquele voto, que, do meu ponto de vista, aquilo foi uma violência institucional muito grande. Recentemente, ele, voto vencido no julgamento da denúncia para transformar o Sérgio Moro em réu, ele faz um pedido de vistas na ação que é movida por calúnia contra o Sérgio Moro em relação ao ministro Gilmar Mendes. Não te parece que agora esse gesto dele de pedir para ser transferido para a primeira turma, ele não poderá estar pensando estrategicamente numa aliança que torna a segunda turma majoritária, ele
André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, e, portanto, ele concentra um núcleo de poder extremista e direitista dentro da Suprema Corte, consolida, papel muito relevante. Digo isso porque eu tenho uma sensação de que, a despeito de qualquer adjetivação que se faça do personagem, ele atua como militante. É um militante, um intelectual orgânico das causas da direita e da extrema-direita. E até acho que não tem contradição desse voto que ele faz agora, dos votos que ele fez, por exemplo, em relação ao Lava Jato e Mensalão. Eu não vejo contradição. Os votos, eles têm o mesmo sentido. Né? Então, como é que tu avalias essa hipótese, hein, Pedro? Quando você olha do ponto de vista político da disputa de poder, você tem total razão. Inclusive, não há contradição mesmo, porque ele atua, como você falou, como intelectual orgânico, de um ponto de vista mais ultraconservador, algo do gênero assim, né? Que é fundamentalmente um ponto de vista que trata o pobre na chibata, né? Na tortura, no tratamento brutal de Estado. Exatamente. E o golpista se passa a mão na cabeça. Então, nesse sentido, você tem razão. Mas no sentido, quando você olha com olhar normativo, sob o ponto de vista da Constituição e das leis, ele está adotando pontos de vista hermenêuticos muito contraditórios entre si. Né? Ele, quer dizer, aparenta até uma certa despreocupação com a lei e com a Constituição. Né? Então, uma preocupação talvez exclusiva no plano ativista, que você está falando, que é muito ruim para a democracia, para o Supremo, se for isso mesmo. Né? Mas acho que você talvez tenha razão, talvez ele esteja querendo mudar para outra turma, para ali consolidar, vamos dizer assim, um polo de poder. Né? Pode ser, é uma possibilidade. Inclusive com o Lava Jato, né? Claro, como pode ser que ele que esteja querendo também uma posição política. De qualquer forma, todas são posições que levam em conta a política, o agir político do Estado. Eu falo política no amplo sentido, com sentido institucional, né? O agir político do Estado como disputa de poder, e não agir político do Estado como razões de justiça, que é o que o ministro Supremo, a meu ver, deveria fazer. Então, eu acho preocupante, sim, essas posturas dele. São de preocupar mesmo. Agora, o Edson Fachin pode não aceitar esse pedido? Olha, eu acho que não, porque na realidade, veja, saiu um ministro, ele é um ministro antigo no STF, ele, se negar vai ficar estranho, entendeu, Florestan? Não é ocorrente. Né? A gente está em épocas de muitas coisas fora do padrão, a gente tem que voltar, tem que ter um padrão nas coisas. O Supremo não é parlamento ou executivo, é outra lógica. É uma lógica de agir de acordo com padrões de conduta. Né? Essas contradições do Fux, até agora não teve um para lembrar uma coisa a ele, para lembrar que quando ele foi presidente do Supremo, no 7 de setembro de 21, os bolsonaristas quase invadiram o Supremo, ele estava dentro do Supremo fazendo uma espécie de resistência, de barricada moral lá, defendendo contra a invasão, trabalhando para evitar a invasão, que o plano dos bolsonaristas, vocês se lembram disso, era invadir, e ele ele teve uma postura muito dura, muito legalista, digamos assim. Ele ligou para o governador e ligou para o comandante do Exército. Eu lembro de texto que eu escrevi sobre isso na época, e diz o seguinte: se não fosse, se a polícia do GDF não descer completamente agora, porque a polícia do Ibanez estava fazendo vista grossa, né? Tinha deixado estourar tudo ali na altura do Itamaraty. Então, eu vou pedir uma GLO, porque ele, né, como presidente do Supremo, ele podia. Vocês se lembram disso? Era outro Fux, né? Alguém devia recordar para ele que ele passou com os bolsonaristas, para hoje ele ficar chamando, ele falou que não foi golpe, hoje ele usou uma expressão, acho que é turba descontrolada, ele usou uma expressão assim, minimizante, sabe? Essa expressão. No entanto, ele, como presidente do Supremo, enfrentou esta turba golpista um dia que só não deu certo, porque não deu. Eles, como sempre, eles foram incompetentes, mas naquela noite de 7 de setembro de 21, foi horrível. Foi quase.
Mas eu acho que é importante a gente entender o que significa essa postura minimizante. Uma tentativa de golpe, toda tentativa de golpe sempre vai ser isso. Ele é um conjunto de atos, ele não é um ato isolado, né? Alguns usam a expressão crime-empreendimento, mas a realidade é que é um iter, é um roteiro de atos, uma tentativa de golpe, né? Ninguém faz golpe assim. Tem que ter reuniões, tem que ter articulação, tem que ter medidas, etc., em vários ambientes da sociedade, inclusive, como inclusive mostrou a investigação da Polícia Federal nesse caso, mas que sempre vai ser assim. Vai ter gente do ambiente social provocando reações na sociedade, mídia, etc. Vai ter gente nos quartéis, vai ter gente no governo, quer dizer, nesse tipo de postura, né? Sempre vai ter mesmo quando, por exemplo, você tem uma tentativa de revolução, vamos dizer, de civis, também é algo articulado, nunca é algo que sai do nada, né? Então, uma forma de você defender quem tentou praticar golpe, quem participou de uma organização criminosa, começa a você isolar. Aliás, Tereza, isso é comum em qualquer crime de organização criminosa. Você isola a conduta do sujeito. Não, o cara só levou comida. Pô, mas calma aí, o cara estava sequestrado para quem você levou comida. E você sabia, né? Então, você isola a conduta do sujeito. Então, mas é só que isso, para quem tem alguma experiência em direito, é muito pobre como argumentação. Porque isso é uma evidência. Assim, quer dizer, é evidente que ele, ao isolar, não, a tentativa foi 8 de janeiro. Não. Começou muito antes. Foi todo um roteiro de atos, né, um conjunto de atos. E todo mundo que se envolveu nessa organização criminosa participou do crime como um todo. Pode ter uma pena menor um do que o outro por causa da importância que teve na estrutura da organização, a intensidade da participação, mas responde pelo crime como um todo, né? Porque senão como é que faz? O sujeito que lava o dinheiro não responde se ele está lavando dinheiro do tráfico de droga, tem consciência disso, ele não responde por ter participado do tráfico? Claro que responde. Tem relação, existe um crime, inclusive, específico, tem relação com o tráfico de droga. Então, ou seja, essas coisas são assim, quer dizer, uma tentativa de golpe é um iter. O sujeito que participou, e é importante mandar essa mensagem, eu não tenho muita preocupação que as pessoas vão para a cadeia, eu não sou assim, né? Não tenho esse tipo, acho que se corrige ninguém. Mas é importante deixar uma mensagem para o futuro, né? Qualquer cidadão brasileiro tem que saber que é muito grave se ele participar de qualquer etapa de uma tentativa de ruptura e enfrentamento da democracia. É isso. Tem que saber. A ruptura violenta com a democracia traz consequência, né? E você participar de qualquer etapa desse tipo de movimento traz consequência para a sua vida, tem que trazer, né? Porque é muito grave a conduta. Eu acho que é essa mensagem que tem que deixar para as novas gerações e para quem está vindo aí, né? Viola? O Pedro não é nenhuma fixação com o personagem, tá? Mas nós estamos tratando aqui de ministro da Suprema Corte, cujas escolhas têm uma altíssima significação para que a nossa audiência também entenda, né? Mas eu te faço mais uma pergunta sobre ele, que é recentemente um gesto do ministro Fux de pedir a devolução do seu voto, o que vai atrasar, portanto, a publicação do acórdão da ação do julgamento do Bolsonaro e os outros 7, e, consequentemente, poderá retardar, inclusive, a conclusão do processo. Os prazos, né, andam. A que tu atribuis este pedido dele de suspensão de reexame, avaliação gramatical, segundo o que foi divulgado, do voto dele, um voto muito detalhado, um voto muito bem elaborado, que foi lido, né, durante quase 14 horas naquela sessão extensa, e ele finalmente agora, quando o processo está em vias de seguir, ele na prática acaba trancando, né, esse processo. Qual a tua avaliação sobre esse gesto do Fux? É mais um gesto polêmico, né? Que parece querer, vamos dizer, colocar em xeque a instituição. É muito ruim, assim. Eu tenho muita preocupação com esse tipo de... Quer dizer, o gesto em si é um direito dele. Ele pode pedir revisão do voto, verificar, etc., né? Agora, se tiver a intenção que muita gente está falando, se for verdadeira essa intenção dele de largar o prazo para uma eventual consolidação aí formal
da sanção de uma pessoa condenada pela justiça é muito ruim, né, me parece. Né? Mas, assim, o Supremo já tem muita gente que já fez esse tipo de coisa. Só para lembrar, o próprio ministro Fux, uma vez, deu uma liminar concedendo aquele auxílio moradia para os juízes do Brasil inteiro e sentou em cima do processo. Ficou anos vigiando aquela liminar. Então, é novo na história do Supremo. Nós não estamos falando de coisas novas. Né? Bom, a Sara entrou aqui, acho que ela tem algumas perguntas aí da nossa comunidade, é isso? Tem, sim. O Hussein Brasil manda uma série de mensagens, aí eu vou ler tudo, tá? Ele fala assim, o Fux é deplorável e suas atitudes são ainda mais. Quem tem medo da Magnitsky nem deveria estar no STF. O Fux quer formar maioria pró-Bozo lá na segunda turma. Ele quer vitórias na segunda turma para acabar dividindo o STF. E aí ele fala assim, o evangélico Messias... com o evangélico Messias ficaram 2 evangélicos na segunda turma. E o Jorge Lacerda fala assim, a mudança do Fux de uma minoria reacionária nas 2 turmas, em uma maioria em uma das turmas que o receberia, fragiliza o republicanismo. O Luiz Parra fala assim, doutor Pedro, é possível que o Fux já esteja sendo investigado pela Polícia Federal por suas ligações supostamente criminosas? E a Reginalíssima fala assim, professor Serrano, custa crer que tal dúvida lógica, advém de um juiz com mais de 25 anos de carreira, né? Não sabe o que é um golpe, é difícil de acreditar mesmo. Isso tudo é polêmica, né, que o caso está gerando aí, né? Mas a gente tem que lembrar dos fatos, né? Os fatos são muito claros, assim, são muito evidentes. Tem lá um relatório de 800 páginas mostrando que houve uma organização criminosa no Brasil que tentou instaurar uma ditadura aqui. Né? Ia matar gente. E não ia ficar só no presidente, no vice, no ministro supremo, não. Né? O líder dessa organização criminosa declarou no passado em matar 30 mil pessoas. Então é nesse caminho que a banda estava tocando. Né? E está tudo mais do que demonstrado no processo, comprovado. Isso vai ficar para a história. Pode fazer o chilique que for, fazer o mimimi que for, vai ficar para a história. Estão lá provas, documentos, perícias, provas técnicas, geofísica. Né? Ninguém que tem o mínimo de equilíbrio e sensatez tem dúvida que houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Ponto. E que foi comandada pelo ex-presidente da República. Agora eu posso falar isso que já houve decisão do Supremo. Está formalizado. Né? Então, está claramente isso. Quer dizer, isso foi comprovado num processo com amplo direito de defesa, né? Com todo o direito a chilique, né? Inclusive com coisas abusivas, filho desse ex-presidente que foi ali tentar convencer o presidente norte-americano, o país mais potente do mundo, a coagir ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, os ministros enfrentaram uma pressão terrível, né, por parte do Estado mais poderoso do mundo, o que demonstra claramente a intenção da extrema-direita de não respeitar nenhuma regra de civilidade, de relação entre os países ou democrática. Né. Tudo isso está... A história não vai ter muita dúvida nessa questão, porque isso está mais do que demonstrado, e fato é fato. Não adianta vir com circo. Fato é fato. Né? Mesmo que seja o ministro do Supremo participando disso. Não adianta. Fato é fato. Não há argumento construído, narrativa subjetiva que possa superar essa dimensão objetiva que há naquele processo, me parece. Né? Agora, obviamente, o ministro pode votar do jeito que ele achar. A Constituição permite isso. Né? E ele pode mudar de turma. Eu acho que deve se permitir isso a ele, né? Não acho que isso é... Porque senão fica muito estranho também, né? Agora, óbvio que existem questões que me preocupam no outro sentido, algum exagero em algumas questões existem, podemos discutir isso aqui. Existem exageros nessa questão também que me preocupam, né? Mas são questões episódicas, nada que comprometa a essência do processo que eu falei aqui. Né? Quais são os exageros, por exemplo, Pedro? Por exemplo, a gente comentou já à tarde, eu fui dar uma lida na matéria sobre o... Ai, meu Deus do céu, o presidente do PL lá, o Valdemar. Me preocupa, por exemplo, estar se cogitando investigar ele por ter entrado com uma ação na justiça. Isso não tem a ver com tentativa de golpe, gente. Ninguém quer golpear um Estado ou uma democracia, vai pedir para a justiça. Né? Não existe isso. Por mais inconsistente que seja o pedido feito na justiça, por mais frágil que seja, foi feito perante a justiça.
né? É um direito de qualquer cidadão brasileiro reivindicar perante a justiça pode dizer não, pode achar que não há nem direito formal a movimentar a jurisdição, mas daí a falar em atentado ao Estado Democrático de Direito me parece um exagero, né? Então esse tipo de erro há ocasionalmente. Mas isso não compromete a essência do que eu falei aqui. Houve uma tentativa de golpe no Brasil que está demonstrada documentalmente, né? E que foi comandada pelo ex-presidente da República. Ponto. Dentre outros, generais, inclusive, né? Gente do Exército, etc., ou pelo menos oficiais de instâncias superiores, né? Então, eu acho que essa questão me parece que é indubitável. Agora, o ministro Fux ser investigado pela Polícia Federal, eu não acredito, sinceramente, não acho que isso está acontecendo, não. Eu acho que essas atitudes dele se dão, talvez, por um clima emocional no Supremo, uma disputa, a tentativa, como falou o Miola, de obter uma maioria em outra turma, pode ser outras coisas, mas não, eu não acredito, sinceramente, que haja nenhuma investigação contra ele, não é para isso. Né? Agora, de qualquer maneira, você não acha estranho o partido, o PL, e mesmo o próprio presidente do PL, ele não tem que ser investigado pelos processos que foram levantados pelo... Não processos, mas eles tentaram provar que desacreditar a urna, o Pedro. Por exemplo, deixa eu complementar o Florestan. Por exemplo, aquele processo eleitoral, né, aquela ação lá, que rendeu ao PL a multa de 22 milhões. Por quê? Por causa da petição de exclusão de algumas urnas feitas pelo presidente do partido, Valdemar. Lembra disso? Não, é assim, quando há algum abuso, o juiz acha que houve algum abuso em algum pedido no âmbito da justiça eleitoral, o partido é punido com alguma multa, mas é isso não é atentado ao Estado Democrático de Direito, é tentativa de golpe. Se não, daqui a pouco vamos ser nós acusados, entendeu? Nós temos que ter equilíbrio, né? Que tem que ter padrão de conduta, quer dizer, essa hora é difícil, é um momento delicado da história, mas nós temos que ir de acordo com a regra. De acordo com a lei. O crime eleitoral do não, não é crime, né? Um ilícito processual eleitoral, que é um abuso no processo, uma petição mal posta. O Alexandre considerou crime eleitoral, tanto que puniu. Ou pode ser até visto como crime eleitoral, dependendo da situação, tudo bem, mas uma coisa é isso, outra coisa. Um sujeito que promove uma medida perante a justiça não pode se falar que ele está atentando contra o Estado Democrático de Direito. Tem que ter cautela nisso. Porque senão, isso aí só tem uma função, esse tipo de conduta, dar água no moinho da extrema-direita. Agora, no caso do Malafaia, você pensa da mesma maneira, Pedro? Eu não olhei ainda o caso do Malafaia, a gente tem que trabalhar às vezes. A gente acompanha o problema do país até a página 2. Eu não acompanho, realmente eu não li. Eu li, inclusive, por alto que abriram a investigação contra ele. Eu não parei nem para ler as matérias, sabe? Mas esse do Malafaia é aquele inquérito do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. Não, o Eduardo Bolsonaro e esse Paulo Figueiredo não entendi até agora porque não foi decretado prisão preventiva dele. Prisão preventiva, né? Teria que ter sido decretado já, né? Agora já está passando o tempo, até perde o direito de decretar. Mas deveria ter sido decretado, né? O Malafaia mesmo eu não lembro. Esse cara, eu tenho uma coisa assim de tá ficando velho e preferi não ver certas coisas, né? Sei, os repulsa visceral, assim, né? Cara, que sujeito. Eu também tenho isso. Olha só, se vocês permitirem, eu não sei se já está bom de Fux, né? Eu queria ver como o Pedro viu essa situação em que o presidente Lula ontem tinha praticamente confirmado o nome do Jorge Messias, do ministro da AGU, para o Supremo, e depois acabou viajando sem indicar e recuou. Diz que agora os auxiliares do presidente dizem que ele adiou a escolha. A gente não sabe se ele adiou no sentido de desistiu do Messias por conta da pressão política em favor de Rodrigo Pacheco, ou se ele apenas quer conversar mais, né, com a área política para amaciar o caminho da aprovação no Senado. Talvez seja isso, ele quer, né, digamos, fazer mais diplomacia política antes de indicar. Né? Como é que você viu esse? Eu acho que o presidente Lula é um craque nessas coisas, né? Eu acho que é um craque nisso aí. Então ele deve estar entendendo que precisa ter mais um pouco de tempo para
talvez amenizar alguma reação. Eu acho que a reação do presidente do Senado foi muito exacerbada. Não acho que seja da forma como ele está conduzindo. Sinceramente, acho Messias o melhor candidato de longe, né? É um sujeito preparado, fez carreira na AGU, é concursado na AGU, né? Aí acabou ascendendo a advogado-geral da União. E vou falar aqui com absoluta franqueza. Nem tenho intimidade com o Messias para ter nenhum interesse que não seja o do país nessa questão. Fez a melhor gestão na Advocacia Geral da União que eu vi nos meus 40 anos de carreira. Eu não me lembro de ter um AGU tão eficiente, competente, né? É um cara jovem, tem 45 anos, vai poder exercer atividade no Supremo por um bom tempo, que é considerado positivo. Então, eu não acho que, de forma nenhuma, seja uma nomeação feita por algum tipo de relação pessoal do presidente. Não acho que tem nada a ver com isso. Eu acho que ele é o sujeito mais adequado para, nesse momento, exercer. Também não acho que está sendo nomeado por ser evangélico. Pode ser evangélico, católico, ateu. Essa é indiferente, né? O importante é o vínculo que o sujeito tem com a Constituição. Ele jamais do que demonstrou de ter um vínculo muito intenso. Eu acho que o presidente Lula está enxergando isso. Agora, tem que fazer esses negócios de aprovar no Senado, isso faz parte, né? Então ele tem que fazer um pouco de político. O presidente Lula deve estar achando que tem que esperar um pouco para poder amenizar qualquer reação, ser uma nomeação menos traumática. Não acho que de forma nenhuma o presidente Lula queira recuar em relação à nomeação dele, não. O senador Pacheco, ao jeito de valor, também tem que ser candidato ao governo de Minas, né? Inclusive com o apoio do PT. Acho que o presidente Lula está, vamos dizer, tentando costurar isso. Acho que é o caminho dele na política, né, onde revelou talento e tal, né? Eu acho que só que ele prefere a outra cadeira. Pode ser, mas ele prefere o Supremo. Não, mas é que eu acho que o ministro o Messias tem um perfil mais técnico. É um sujeito que dedicou a vida inteira para questões de natureza técnica, né? Então, acho que é mais adequado para o Supremo, me parece. Com todo o respeito que o senador Pacheco merece, claro. O Miola tem mais alguma questão? Podemos. Não teria, não. Mas só que no voto, o Messias é o escolhido do Lula, mas no voto popular da audiência 247, o ministro da Suprema Corte seria Pedro Serrano. É verdade. Não, aliás, eu tenho uma dúvida aqui. Você falou da última vez que você esteve aqui que você é favorável que os indicados, ou aqueles que irão ocupar cargo no Ministério lá do Supremo, tenha que se explicar à população. Como é que você vê isso? Quer dizer, como é que seria isso? Seria uma eleição? A gente iria votar para ministro do Supremo? Eu acho que é o presidente mesmo. É o presidente que tem que indicar. Só que a gente tem que entender que o presidente está exercendo isso, que ele fala em nome do povo, da sociedade nesse momento. Então, eu acho que e ele está sujeito a pressões, e pressão faz parte da democracia. Tem que parar com essa coisa no Brasil de achar que não, as decisões são tomadas como se fosse o parlamentar decide porque é um técnico. Não existe isso, gente. Ele é um agente político, ele representa a sociedade, né? A figura do processo legislativo, por exemplo, é algo que existe exatamente para possibilitar a pressão dos ambientes sociais, as pressões sociais, as disputas, etc. e tal, né? Democracia é um regime que tem por pressuposto reconhecer que a sociedade é dividida. E que, como ela reconhece que a sociedade é dividida em conflitos de classe, conflitos morais, conflitos de gênero, etc., tal, ela propõe métodos pacíficos de solução desses conflitos, né? Ao contrário do fascismo. O fascismo parte do pressuposto que a sociedade deve ser unida em torno de um líder carismático e de valores uníssonos, valores inquestionáveis, né? Valores absolutos, né? E quem é contra essa suposta união da sociedade é o inimigo que deve ser eliminado, né? Então, quando você escolhe alguém para o Supremo, não é um ato de império. O presidente tem que ouvir a sociedade. É isso que a Constituição quer, né? E para isso, acho que é importante haver uma explicitude das posições de cada um que pretende. As pessoas têm que saber com clareza quem estão escolhendo, né? Então, eu acho que isso... Você vê, nos Estados Unidos tem lá um prédio que investiga qualquer candidato do Supremo, mas é o jeito deles, gostam de investigar, né? O poder americano é assim, nós precisamos fazer a coisa do mesmo jeito mais aberto, né? Um debate mais amplo e tal. Mas isso é uma coisa do método, não tem nada a ver com a escolha agora está muito bem feita.
né? O ministro Messias com certeza vai dar motivo de muita felicidade para o país, muito orgulho. Eu acho que eu não tenho a menor dúvida disso, que é o melhor candidato hoje que nós temos posto aí, né? E acho que ele deve ser escolhido. Agora, o presidente ele tem que ter um tempo para fazer as coisas lá. Quem é que conhece melhor dessas coisas que Lula no Brasil hoje? Ninguém. Ele está lá, ele tem suas razões. Eu acho que deve ter. Eu vi lá na mídia que parece que a turma do Senado tá. Esse povo é gozado, né, rapaz? Esses caras. Com a extrema-direita, eles são tolerantes, né? O precinho é barato, com nós é caro para danar, tudo bem. Então, é uma dificuldade do diabo, né? Mas tudo bem, faz parte do jogo, né? Quem está no jogo tem que ter paciência. Eu, graças a Deus, não estou. Então não preciso ter tanta paciência. Mas o Lula tem que ter, né? Então ele tem que dar um tempo aí, vai conversando com a turma, vai resolver, eu tenho certeza. O Lula vai. O Messias vai ser nomeado de uma forma não traumática, né? Isso aí tudo barulho só, não tem nenhum sentido real, é tudo cheio de sonho, de fúria que nada significa. Sabe? Muito bom. Valeu, Pedro. Valeu, gente. Obrigado por tudo. Tem compromissos aí e você vai ter que dar uma corrida. Muito obrigado, gente. Obrigado por Valeu. tudo.